Uma mulher rica, influente, mas não sabia como alcançar o próprio filho. Uma criança autista que vivia em silêncio e ninguém conseguia se conectar com ele. Até que um dia, a milionária viu a faxineira da escola ajoelhada no chão, alimentando seu filho com carinho, enquanto todos apenas assistiam. E naquele instante, a mulher que ela nunca enxergou mudou sua vida para sempre. Fica até o final, porque essa história vai tocar o seu coração e te mostrar que, às vezes, quem menos aparece é quem mais transforma. A casa era grande, moderna, silenciosa, perfeita aos olhos de qualquer um. Mas bastava passar da porta para perceber que algo estava fora do lugar. Viviane vivia ali. Empresária respeitada, rica, articulada, mas com um olhar que carregava o cansaço de quem controla tudo, menos o próprio filho. Noah tinha 8 anos, era autista e vivia num mundo só dele. Todos os dias, ao chegar do trabalho, Viviane fazia a mesma tentativa. "Oi, filho, como foi seu dia?" Mas Noah não respondia. Continuava desenhando círculos coloridos em folhas brancas ou se balançando no sofá com os fones no ouvido, totalmente alheio ao mundo. Viviane suspirava, guardava a bolsa e ia jantar sozinha. Ela já tinha tentado de tudo: médicos, terapeutas, professores particulares. Pagava o melhor que o dinheiro podia comprar, mas nenhum melhor parecia funcionar. Noah se comunicava com gestos mínimos, não suportava barulhos altos, não olhava nos olhos, e Viviane não sabia como alcançá-lo. "Ele é brilhante, só precisa ser compreendido", disse uma psicopedagoga. Mas ela não queria mais ouvir discursos otimistas. Queria resultados. O ex-marido havia ido embora 2 anos antes. "Você entende de negócios, Viviane, mas não entende de amor." Aquelas palavras ficaram gravadas como um corte silencioso. Ela jamais chorou na frente de ninguém. Mas algumas noites demorava a dormir. Não por saudade dele, mas por se perguntar se havia algo errado com ela. Viviane levava Noah na escola todas as manhãs. Era uma das mais caras da cidade. Descia do carro com pressa, maquiagem impecável, blazer alinhado. Cumprimentava professores, recebia relatórios, perguntava pouco. "Seja bonzinho hoje, Noah", dizia com voz firme. O menino apenas segurava a mochila com força e seguia com passos curtos, sem olhar para trás. Noah não dava trabalho, mas também não se encaixava. Viviane odiava a sensação de impotência. Não podia controlar o comportamento do próprio filho, e isso a deixava frustrada. Tanto que, certa vez, ao ouvir uma professora dizer que ele apresentava progresso ao se conectar com estímulos afetivos, ela respondeu: "Ele não precisa de afeto, precisa de disciplina." A sala ficou em silêncio. Viviane não notou, ou fingiu não notar. Noah passava os intervalos na sombra de uma árvore, observando folhas caírem, desenhando formas no chão com o dedo, sempre em silêncio. Viviane nunca soube disso. Ela só via boletins, relatórios clínicos, gráficos de comportamento. Achava que estar presente era estar informada. Mas no fundo, ela era ausente. Mesmo ali, dentro da própria casa. No fim de cada dia, ela olhava para o quarto dele, com brinquedos caros ainda embalados nas prateleiras, e sentia um vazio. Tentava justificar: "Estou cansada. Não tenho tempo para drama. Criança não morre por falta de beijo." Mas no fundo sabia. O problema não era Noah, era ela. O único lugar onde Viviane parecia ter algum controle era na empresa. Ali, tudo seguia sua ordem, mas bastava ouvir o nome do filho, e seu semblante mudava. Certa noite, já tarde, ela passou pela porta entreaberta do quarto de Noah. Ele dormia abraçado a um desenho, um papel cheio de círculos, rabiscos e 2 traços no canto da folha. Pareciam 2 olhos. Viviane ficou parada observando. Não entendeu, mas sentiu um nó na garganta.
Ela não sabia, mas em breve tudo isso mudaria, e o que o dinheiro jamais conseguiu consertar, um gesto simples, seria capaz de transformar. Todos os dias, antes do primeiro aluno chegar, Marta, a faxineira da escola, já estava lá. Chegava cedo, com o cabelo preso em um coque simples e os tênis gastos de tanto andar. Trazia consigo a marmita numa sacola plástica, a garrafinha d'água, e o mesmo silêncio de quem aprendeu a viver com pouco, e a ser notada ainda menos. A escola era grande, bonita, cheia de crianças bem vestidas e pais apressados com celulares na mão. Mas para Marta era só mais um prédio onde ela precisava manter tudo limpo, organizado e funcionando, mesmo quando ninguém percebia que era ela quem fazia. Ela conhecia todos os cantos da escola, cada rangido do portão lateral, cada torneira que precisava de mais força, cada pingo de tinta que os alunos deixavam escapar. Mas ninguém conhecia Marta. Não de verdade, só era chamada quando algo estava errado. Ninguém perguntava se ela já tinha almoçado, se estava bem, se precisava de ajuda. Ninguém dizia nem um bom dia. Mas Marta seguia firme, não por orgulho, mas por costume. Tinha 46 anos, 2 filhos criados com muito esforço e um marido que foi embora cedo demais. Aquela escola era sua segurança, seu lugar no mundo, mesmo que para os outros ela mal existisse. No entanto, havia um alguém que, mesmo sem falar, parecia vê-la. Noah. Ela o notava todos os dias, sentado no mesmo canto do pátio, olhando fixamente para as folhas das árvores ou desenhando padrões no chão com um galho. Era diferente das outras crianças, quieto, reservado, sensível aos sons. Ela sabia que ele era especial e, diferente dos outros adultos, não sentia pena, sentia ternura. Numa tarde, enquanto recolhia os lixos das salas, encontrou uma folha caída no corredor. Era um desenho, círculos, muitos, em tons de azul e verde. Reconheceu o traço, sabia de quem era. Dobrou com cuidado. Levou até ele no pátio e estendeu a mão sem dizer uma palavra. Noah ergueu os olhos devagar. Depois olhou para o papel, pegou-o com delicadeza e deu um leve aceno de cabeça, quase imperceptível. Marta sorriu. Foi ali, naquele gesto mudo, que tudo começou. Desde então, passou a prestar mais atenção. Guardava os desenhos esquecidos, ajeitava a sala dele com mais carinho. Deixava os corredores limpos antes das aulas começarem, para que ele pudesse andar em paz, sem distrações. Certa vez, viu Noah cobrir os ouvidos com força por causa do barulho alto de uma porta. Marta passou a fechar todas devagar. Ela entendia, não com palavras, mas com a alma. Nunca contou para ninguém, nem esperava reconhecimento. Mas, sozinha no pátio, às vezes deixava escapar um cantarolar baixinho enquanto limpava. Uma canção antiga, daquelas que sua mãe cantava para acalmar os filhos quando faltava luz em casa. Noah já tinha parado 2 vezes para escutar. Ficava ao longe, quieto, olhando. Era o suficiente. Certa manhã, enquanto varria o chão, perto da biblioteca, ouviu 2 professoras comentando. Viviane vai trocar de terapeuta de novo. Diz que nada resolve. O menino continua sem progresso. Ela parece exausta. Marta não comentou. Apenas continuou seu trabalho. Mas dentro do peito, uma lembrança dolorosa se acendeu. Ela sabia o que era amar um filho e não saber como alcançá-lo. Sabia o que era dar tudo e sentir que ainda não era suficiente. Naquele dia, ela preparou sua marmita com o que restava da janta. Fez questão de incluir uma banana. Era a única fruta madura da fruteira. Colocou tudo com cuidado na bolsa. E saiu, como sempre, antes do sol nascer. Sem saber que, em poucas horas, aquela banana seria mais que um lanche. Seria o fio invisível entre 2 mundos que nunca se falaram, mas que, por um instante, se reconheceriam. Amanhã seguia como qualquer outra,
O cheiro do café do refeitório, as mochilas arrastadas no chão encerado e o som dos avisos no alto-falante preenchiam os corredores da escola. Viviane chegou mais cedo naquele dia. A consulta com a nova especialista estava marcada para as 11 horas e ela queria evitar atrasos. Estava de salto alto, maquiagem impecável e um olhar apressado, como sempre. Cumprimentou a recepcionista com um aceno breve e sentou-se no sofá do hall. Pegou o celular, deslizou por mensagens e e-mails. Mas o que realmente a ocupava por dentro era o incômodo silencioso de estar ali. Mais uma tentativa, mais uma expectativa frustrada que provavelmente viria. No pátio, Noah participava da atividade de integração. Era dia de roda de conversa e música. Ele estava sentado com os fones no pescoço e os olhos no chão, afastado dos colegas. Como sempre, uma professora animada cantava no centro da roda. As crianças batiam palmas, algumas dançavam, outras apenas olhavam. Mas Noah tremia. Cada batida de palma era um soco em sua cabeça. Cada voz aumentada virava um ruído ensurdecedor. E então ele gritou, um grito agudo, dilacerante, de quem não está chamando atenção, de quem está implorando socorro. Os professores se apressaram. Calma, Noah, tá tudo bem, querido. Mas era inútil. Ele se jogou no chão, cobriu os ouvidos, começou a balançar o corpo de forma desesperada. As crianças recuaram, algumas riram, outras se assustaram. Os adultos se entreolhavam. Ninguém sabia o que fazer. Viviane ouviu o barulho e correu até o pátio. Parou na porta, congelou. Ver o filho naquele estado era como levar um tapa na alma. Ela quis correr até ele, mas não sabia por onde começar. Sabia que qualquer toque, qualquer palavra errada podia piorar tudo. E então, no meio da confusão, surgiu ela, Marta, com passos firmes, mas tranquilos, sem alarde, sem pressa. Ela não pediu licença, não esperou autorização. Apenas se abaixou, na altura de Noah, ficou ali, silenciosa. Tirou da bolsa uma banana embrulhada num guardanapo, estendeu com cuidado e começou a cantar. Uma melodia simples, suave, daquelas que não se ouvem mais nas casas grandes. Noah parou de se balançar, ergueu os olhos, viu Marta. Pegou a banana com as mãos trêmulas, mordeu devagar. O choro cessou. Os olhos se acalmaram. A respiração ficou mais leve. O silêncio que se instalou não era constrangedor. Era sagrado. Viviane levou a mão à boca. Sentiu os olhos arderem. A escola inteira assistia, mas ninguém dizia nada, porque naquele instante, um milagre pequeno e profundo acontecia diante de todos. Marta não sorriu, nem se levantou com pressa. Apenas fez um leve carinho no ombro de Noah e ficou ali, ao lado dele, como quem protege, sem invadir. Quando viu que ele estava calmo, se afastou em silêncio. Recolheu a banana já comida pela metade, guardou o guardanapo e voltou a caminhar, como se nada demais tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Viviane permaneceu parada por um tempo, sem voz, sem ar. A dor que sentia há anos foi substituída por outra coisa, um misto de vergonha e admiração. Vergonha por nunca ter conseguido fazer aquilo, por não saber sequer o que seu filho precisava. Admiração por uma mulher invisível, que o mundo ignorava, mas que enxergava seu filho com o coração. No fim da manhã, Noah estava tranquilo. Desenhava na folha com seus lápis preferidos. Viviane passou por trás e viu círculos, mas dessa vez com linhas diferentes. No canto do papel, um traço novo, 2 olhos e um sorriso. Ela sentiu um nó na garganta. À noite em casa, Viviane entrou no quarto dele. Noah dormia com os fones de ouvido, abraçado a um pedaço de papel. Era o mesmo desenho, só que agora, ao lado do sorriso, havia outro detalhe. Um pequeno laço no topo da cabeça desenhado com giz cor-de-rosa. Era Marta. No traço infantil e sensível de Noah,
A mulher que o acalmou havia ganhado um lugar dentro do desenho, dentro da história, dentro do coração dele. Viviane sentou na beirada da cama e chorou em silêncio. Não por tristeza, mas por alívio. Era como se finalmente alguém tivesse aberto uma porta e mostrado um caminho. No dia seguinte, ela chegou cedo à escola. Pediu para falar com a direção. Preciso conversar com a faxineira. A coordenadora ficou surpresa. Está tudo bem, senhora Viviane? Viviane respirou fundo, olhou para o chão, depois respondeu com a voz firme e emocionada. Ela fez o que ninguém conseguiu. Ela alcançou o meu filho. E eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Marta lavava o chão do refeitório quando foi chamada na sala da direção. Achou que havia feito algo errado. Secou as mãos no pano de prato, arrumou os cabelos com pressa e foi. Chegando lá, viu a coordenadora com um semblante indecifrável. E ao lado dela, sentada em postura elegante e olhos marejados, estava Viviane. Marta ficou em pé. Olhou para Viviane e depois abaixou os olhos. A senhora queria falar comigo? Viviane levantou devagar. Sim, eu queria te agradecer. Marta franziu o rosto, surpresa. Agradecer? Viviane respirou fundo. Parecia lutar contra algo dentro dela. Orgulho, talvez. Ontem eu vi o que você fez, e não sei nem por onde começar, mas foi a primeira vez que vi meu filho acalmado por alguém. Sem crise, sem medo, sem fuga. Marta não disse nada. Viviane continuou. Eu já contratei os melhores terapeutas, os melhores especialistas, as melhores escolas. Mas foi você que conseguiu o que ninguém mais conseguiu. O silêncio ficou pesado, até que Marta respondeu com a voz mansa. Eu não fiz nada demais, dona Viviane. Só escutei o que ele não dizia. Viviane sentiu um nó na garganta. Sentou-se de novo. Olhou para o chão. Depois, para Marta. Como você sabia o que fazer? Marta abaixou os olhos e apertou as mãos sobre o avental. Eu tive um filho que era assim também. Quieto, intenso. Vivia num mundo dele. Mas a gente aprende a sentir pelo olhar. Aprende que abraço demais assusta, mas presença serena acolhe. Viviane escutava em silêncio. Pela primeira vez, alguém não a tratava com distância. E pela primeira vez, ela não se defendia. Ele ainda é vivo? Perguntou Viviane hesitante. Marta sorriu com tristeza. Não, Deus levou quando ainda era pequeno. Mas o que ele me ensinou, ficou. E eu vejo tanto dele no seu Noah. Viviane assentiu com os olhos cheios d'água. Você nunca quis trabalhar com crianças? Marta encolheu os ombros. Nunca tive estudo. Nunca tive chance. E também nunca achei que alguém me olharia para isso. Viviane cruzou as mãos sobre os joelhos. Pensou. Respirou fundo. Eu quero te fazer uma proposta, Marta. Marta a olhou, surpresa. Uma proposta? Quero que você venha trabalhar comigo. Com Noah, em casa, todos os dias. Não como faxineira, como cuidadora, como ponte. Marta arregalou os olhos. Mas eu não tenho formação. Mas tem algo que ninguém mais teve. Conexão, verdade e o olhar certo. Marta hesitou. Não sei se sou capaz. Viviane se levantou. Você já foi. E talvez seja a única capaz de ensinar meu filho do jeito certo. No tempo dele, no mundo dele. Marta ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, disse baixinho. E a escola? E meu trabalho aqui? A coordenadora, que observava tudo em silêncio, sorriu com doçura. Marta, se você tem a chance de transformar a vida de alguém, vá. Essa escola é grata por tudo que fez. Mas o que você tem com Noah é raro demais para desperdiçar. Marta olhou para Viviane, depois olhou para si mesma. Sentiu o uniforme, as mãos calejadas, os anos de invisibilidade. E pela primeira vez, sentiu que alguém havia. Eu aceito. Mas só se eu puder continuar sendo quem sou,
simples, sem promessas, só com o coração. Viviane sorriu. É só disso que eu preciso. Dias depois, Marta passou a frequentar a casa de Viviane, não como empregada, mas como cuidadora, educadora, presença. Aos poucos, Noah passou a esperá-la no portão, a desenhar músicas que ela cantarolava, a sorrir quando ela entrava. Viviane, por sua vez, começou a observar mais, a participar. E um dia, ao ver o filho abraçar Marta por iniciativa própria, ela chorou. Mas dessa vez, não de frustração, chorou de gratidão. Marta não mudou sua essência. Ainda usava os mesmos tênis gastos, ainda carregava a marmita simples, mas agora era ouvida, era procurada. Viviane começou a levá-la a encontros com terapeutas, a ouvir suas observações, a aprender, e ao lado dela, aprendeu a decifrar os silêncios do próprio filho. E com isso, decifrou também a si mesma. Na escola, os alunos passaram a cumprimentar Marta. Pais acenavam de longe, professores sorriam. Ela não era mais invisível. E isso nunca foi por status, mas porque, enfim, alguém havia tido coragem de enxergá-la, e uma vida inteira de silêncio. Começou a tocar notas novas, no compasso exato da vida que estava recomeçando. O tempo passou. Não muito, apenas o suficiente para que os olhos começassem a ver o que antes era invisível. Viviane já não chegava mais atrasada às reuniões, nem olhava para o celular enquanto Noah brincava. Agora era a primeira a sentar no chão para pintar com ele, a primeira a ouvir, antes de falar. A casa, antes silenciosa e fria, ganhou cor, ganhou música, ganhou risos curtos, ainda tímidos, mas verdadeiros. E no centro disso tudo estava Marta. Ela seguia simples, cabelos presos com o mesmo elástico, blusas surradas, mas agora havia algo novo em seu olhar, algo que nem ela mesma sabia nomear, mas que o mundo começou a reconhecer. Dignidade. Noah a esperava todos os dias, às vezes com um desenho na mão, às vezes com apenas um sorriso discreto, mas sempre com o coração aberto. E Marta entendia até o que ninguém dizia, até o que os manuais não explicavam, porque seu método era o afeto. Certa manhã, enquanto organizavam os brinquedos, Noah apontou para o piano da sala. Era um piano antigo, mais peça de decoração do que instrumento de uso. Marta hesitou. Faz muitos anos que eu não toco, meu bem. Noah apenas olhou. Esperou. Ela respirou fundo. Sentou-se e deixou os dedos deslizarem. A melodia saiu tímida no começo, mas logo encontrou seu caminho. Viviane, que passava pelo corredor, parou. Ficou ouvindo de longe. E quando se deu conta, estava chorando, não por tristeza, mas por perceber que finalmente sua casa tinha música. Noah se aproximou, sentou ao lado de Marta, colocou a mão pequena sobre as teclas. Ela sorriu e com paciência ensinou. Nota por nota, toque por toque, não para fazer dele um pianista, mas para que ele se ouvisse e fosse ouvido. Mais tarde naquele dia, Viviane a chamou para conversar. Estavam as duas sentadas no jardim. Marta com um copo de suco, Viviane com uma expressão mais leve do que nunca. Você já pensou em dar aula, Marta? Marta sorriu, surpresa. Aula? Eu? Sim. Tem uma escola de música perto daqui. Eu conheço o diretor. Pensei em falar sobre você. Marta arregalou os olhos. Mas eu não tenho diploma, dona Viviane. Nunca estudei música direito. Aprendi com minha mãe, tocando de ouvido. Viviane olhou nos olhos dela. E foi de ouvido que você escutou meu filho quando ninguém mais escutava. Silêncio. Marta sorriu emocionada, mas balançou a cabeça. Eu agradeço, mas minha missão é aqui, com o Noah. Viviane assentiu, e com um leve aperto na mão dela disse, então fique. E saiba que por sua causa eu sou uma mãe melhor e meu filho é um menino mais feliz. Na semana seguinte houve uma apresentação na escola.
Cada turma teria um pequeno número musical. Noah não quis participar, mas pediu à professora que deixasse ele desenhar a música. Quando chegou sua vez, a professora explicou: o Noah prefere mostrar sua música com imagens. Ele caminhou até o palco. Colocou o desenho sobre o cavalete. Era um conjunto de formas, cores e traços intensos. Linhas que se entrelaçavam. No canto inferior, um nome escrito com cuidado: Marta. O auditório ficou em silêncio. Depois, aplausos tímidos. E lágrimas discretas nos olhos de Viviane. A diretora se aproximou e cochichou: ele escreveu o nome sozinho? Viviane sorriu. Sim, foi a primeira vez que escreveu algo por vontade própria. A diretora arregalou os olhos. E por que Marta? Viviane respondeu com a voz embargada. Porque ela foi a primeira música que ele ouviu de verdade. Naquele dia, ninguém saiu do auditório como entrou. Pais olharam para seus filhos com mais atenção. Professores abraçaram suas responsabilidades com mais empatia. E Marta, ela permaneceu sentada no fundo, como sempre. Mas agora, todos sabiam quem ela era. Na saída, uma mãe se aproximou. Marta, não é? Sim, senhora. Eu vi o que você fez com o Noah. Meu filho também tem dificuldades. Será que um dia você poderia conversar comigo? Marta sorriu. Claro. Quando a gente escuta com o coração, tudo começa a se ajeitar. No caminho para casa, Viviane dirigia em silêncio. Noah adormecido no banco de trás. Marta ao lado segurando um desenho. Era mais um presente dele, mas naquele papel havia duas figuras, de mãos dadas. Uma alta, de cabelos lisos, outra com coque e um sorriso largo. E abaixo, escrito com letras tortas: família. Viviane estacionou, olhou para Marta. Você tem ideia do que fez? Marta respirou fundo. Eu só fui quem eu sou. Viviane sorriu. Pois isso foi mais do que o mundo jamais fez por ele. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, uma história invisível ganhava espaço no mundo. A história de uma mulher simples, que com um gesto, um canto e um olhar, transformou o destino de uma família inteira. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto com o coração, porque há pessoas que não têm diplomas nem títulos, mas têm o dom de tocar almas, com o silêncio que acolhe, com a presença que transforma. E quando o mundo finalmente para escutar, descobre que os verdadeiros mestres nem sempre estão no palco. Às vezes estão na limpeza, na cozinha ou no banco de trás, mudando vidas em silêncio. Agora me diz, você já parou para pensar quantas Martas existem por aí, sendo ignoradas todos os dias? Pessoas simples, silenciosas, mas com um coração gigante e um dom que o mundo ainda não enxergou? Se essa história tocou seu coração, deixa um like, comenta aqui embaixo o que mais te emocionou e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem hoje. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Porque aqui, no Além de Narrativas, todo dia tem uma história que emociona, transforma e faz a gente refletir. Obrigado por assistir até o final e até a próxima história.